Bom, da aula de hoje a gente vai continuar falando da trigonometria, certo? Mas agora vamos aumentar nosso leque de opções agora, tá? Falando um pouquinho dos arcos côncavos. O que são arcos côncavos? São arcos que se situam no mesmo local do ciclo. Ué, como assim? Bom, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Tá vendo o 10 grau? O 10 grau, tá? Ele também pode ser chamado de primeira determinação positiva do ângulo. Por que primeira determinação positiva? Bom, porque é o primeiro ângulo positivo que ele está nesse local. Como assim? Ele pode ter mais de um valor nessa mesma posição? Pode, se eu aumentar o número de voltas que eu tiver no meu ciclo. Ué, como assim? 10 graus está aqui. Se eu der mais uma volta, se eu der uma volta completa, que ângulo que eu teria? Eu teria o ângulo de 370 graus. Ué, por quê? Porque quando eu dou uma volta completa, eu aumento em 360 graus. Quer dizer o quê? Se eu der uma volta completa, quer dizer que seria 10 mais uma volta inteira, 370, tá? Então quer dizer que eu posso, nos arcos côncavos, eu posso dar várias voltas. Por exemplo, eu posso dar mais uma volta, ó. Do 10, eu posso dar 370, certo? Que eu somei 360. E se eu der mais uma volta, eu vou somar mais 360 graus, tá? E aí, somando 360 graus, 370 mais 360, 730. Então, quer dizer que eu posso pegar ângulos maiores que 360 graus e trabalhar da mesma forma, tanto positivamente quanto negativamente. Como assim? Bom, antes da gente continuar, lembrando, né, ó, que uma volta tem 360 graus, duas voltas 720, três voltas 1080, quatro voltas 1440 e assim vai, tá? Isso aqui também a gente pode ter esse link, né, em, por exemplo, manobras de esportes radicais tipo skate, snowboard. Eles têm, né, eu dei um giro de 180 graus, de 360, de 720, tá? Mas não vem ao caso, né? Vamos lá. Eu também posso falar das determinações negativas. Como assim? Agora eu posso ter ângulo negativo? Pode, mas eu acho que no começo da matéria eu já falei que o ângulo podia ser negativo. Usando o quê? Usando o sentido contrário. Quer dizer que eu poderia, ao invés de ir no sentido anti-horário, que é o sentido onde ele aumenta, eu posso ir no sentido horário em que ele diminui, tá? O 20 graus, ele também pode ter o que? A primeira determinação negativa, dando uma volta ao contrário, tá? Se eu desse uma volta ao contrário, seria menos 360 graus, certo? Como o 20 está aqui para cima, seria menos 340, quer dizer que eu dei, ó, quase 360, mas eu parei no 20, quer dizer que eu quase completei uma volta inteira, e nesse caso seria menos 340, essa seria a primeira determinação positiva desse ângulo, tá? Andando no sentido contrário, tá? Então, o sentido aqui negativo, ou sinal negativo, significa sentido contrário, tá? Ah, Vitor, então dá uma luz aí, como é que a gente trabalha com isso? Bom, a gente trabalha primeiro na forma algébrica que eu vou mostrar para vocês. Como é que eu determino a determinação principal de um arco trigonométrico? Como assim? É como se fosse a equação geral, como se fosse o conjunto de solução, sabe? O conjunto de solução que a gente tem que botar bonitinho? X pertence a R e tal, ok? Então, os ângulos também têm essa determinação principal, tá? Que seria o quê? O valor do ângulo mais K vezes 360 ou K vezes 2π, tá? Ou 360K ou 2kπ, né? Nas outras aulas a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas olha só, o que seria o K? O K seria o número de voltas que esse ângulo está dando, tá? E o K pertence aos números inteiros. Por quê? Porque ele pode dar voltas positivas andando no sentido convencional ou voltas negativas andando no sentido contrário do convencional, certo? Vezes 360, quer dizer, se eu dei uma volta, 360. Duas voltas, 720. Três voltas, 1080. E assim vai, tá? Ou posso usar em radiano também, tá? Cada volta em radiano tem 2π. Se eu usar meia volta, tem π. Se eu usar duas voltas, 4π. Se eu usar 4 voltas, 8π. Entendeu? Então, mas como é que eu sei quantas voltas o ângulo está dando? Faz a conta. Pera aí, mas que conta? Ué, pega o ângulo e divide pelo número de voltas. Ué, por exemplo, o ângulo de... Ó, a determinação principal do arco, 1270 graus. Ué, quantas voltas tem 1270? Bom, se a gente usar lá do começo da aula, que eu mostrei para vocês, olha só, a gente pode usar isso aqui como parâmetro, tá?
Uma volta em 360, duas voltas em 620, três voltas em 1080. Quer dizer que ele já está entrando na quarta volta, tá? Porque já passou de 1080. Mas não precisa ter essa analogia, você só precisa fazer a conta. Como assim? Pega o 1270 e divide por 360. Dica, não corta o zero. Por que eu não posso cortar o zero? Se eu cortar o zero, eu vou estar atribuindo que cada volta teria 36 graus, e não é o caso. Ah, por que que dá? Mas não dá. Ó, se eu cortar esse zero com esse zero, na hora de eu fazer a conta, o resto vai sobrar errado. Se eu cortar esse zero daqui vai embora. E aí não sobraria mais 190 graus, sobraria 19 graus. E aí você erraria o exercício, tá? Então, não corta o zero. Divide normalmente 1270 por 360. Ó, 1270 dividido por 360 dá 3, dá 1080, sobra 190. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse arco, esse ângulo, deu 360, 2, 720, 3, 1080. Tá dando a quarta e parou no 1270. Então quer dizer que ele deu 3 voltas, 1080, mais o resto, 190 graus. O 190 é a primeira determinação positiva desse arco, certo? E aí, como é que eu monto a determinação principal? 190 mais quantas voltas deu? 3. Esse é o K. Vezes 360, que é cada volta. Ó, se eu pegar 3 vezes 360, dá 1080 mais 190, vai dar exatamente os 1270 graus. E ainda quer dizer mais uma coisa, quer dizer que onde esse ângulo vai estar, o 1270 graus? No terceiro quadrante, porque o 180 está no terceiro quadrante, certo? Vai ter alguns exemplos na apostila que a gente vai trabalhar com isso. Mas onde eu gostaria de chegar com vocês? Eu gostaria de chegar na equação, que é o último caso que a gente falou antes das férias, tá? Equações e inequações em R, tá? Ó, vamos resolver em R agora. Exemplo, cosseno de x igual a meio. Com o x entre 0 e 2π, tá? Olha só. O que vai acontecer aqui? Quais valores do cosseno, tá? Vale meio. Bom, em radiano, como está em radiano, a gente tem que determinar em radiano. Bom, eu sei que o cosseno para dar meio, ele tem que ser o quê? 60, certo? Cosseno de 60 é igual a meio. E 60 em radiano, π sobre 3. Qual que é o simétrico do 60? Com o mesmo valor que é o meio. Bom, é lá o 300, correto? Que seria o 5π sobre 3. A gente teria que fazer o ciclo. Eu não vou perder esse tempo de fazer arco simétrico, porque a gente já fez muito arco simétrico, tá? Então, foi o que eu falei. Se a gente decorar esses valores, isso aqui sai direto, tá? Que seria π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Mas, foi o que eu falei para vocês. Se a gente decorar, sai mais rápido. E aí, como é que eu respondo isso aqui na expressão geral? Bom, aí eu ponho x pertencente a R tal que ou o x vai ser π sobre 3 mais o 2kπ. Por que o 2kπ? 2kπ é o número de voltas, porque eu posso muito bem ter colocado várias voltas aqui. Ou o x é igual a 5π sobre 3 mais 2kπ. Tá? Então, a única coisa que a gente vai fazer de diferente que a gente estava fazendo antes, tá? A solução continua sendo π sobre 3 ou 5π sobre 3. A diferença é que agora eu só vou colocar o 2kπ, tá? Porque agora eu estou considerando mais voltas, só. Tá? Então, não se assuste. Ah, eu não entendi. Bom, se você não entendeu isso, quer dizer que você está com dificuldade nessa parte de equação trigonométrica. Não nessa parte aqui. Por quê? A diferença das aulas anteriores para agora é que agora eu vou ter que considerar o número de voltas. E como é que eu considero o número de voltas? Eu ponho aqui o K2π, né? Que eu coloquei 2kπ porque fica mais bonito de escrever assim. Tá? Seria o K, o número de volta, e o K2π. A única coisa que você tem que colocar é o número de voltas a mais. Se tiver em grau, você põe lá o ângulo mais 2 vezes 360. Fim. Não, mais uma vez 360 no caso, né? O K vezes 360. Aqui no caso,
como é 2π cada volta em radiano, então K vezes 2π. Não tem diferença alguma, certo? E com K pertencente aos inteiros, certo? Então essa é a parte de determinação. O que eu fiz nessa aula? Bom, a única coisa que a gente fez nessa aula é considerar voltas a mais. E como é que eu considero voltas a mais? Bom, em grau, 360, K 360. Em radiano, K 2π. Fim, certo? Então é isso.